18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Hoje, Cid Soares na apresentação do 18 horas. E aí, Cid, boa noite. Salve. Vamos junto. Bora? Bora. Tudo certo. Mix. Olha só, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Garantido em crise financeira anuncia que não vai para a arena e causa revolta nos torcedores. Polícia Federal explode mais 3 balsas de garimpo ilegal. Dólar cai novamente e chega a R$ 4,77. E fracassa o projeto de Elon Musk de internet rápida para a Amazônia. Apenas criminosos garimpeiros têm acesso à tecnologia, segundo o governador Wilson Lima. Cai o técnico do Manaus depois de sofrer goleada em casa. 6:05. Você no melhor mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia você confere a partir de agora até às 7 da noite. Vamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas. E hoje é segunda-feira, 19 de junho de 2023. 18 horas. Olha aí, em crise no Festival de Parintins. Há 11 dias, apenas 11 dias da grande festa, o presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, alega calamidade financeira e ameaça não colocar o boi na arena. É isso mesmo, hein? Mesmo já tendo recebido mais de 13 milhões de reais em patrocínio público em Cid. E também da iniciativa privada, hein? 13 milhões. 13 pila. Vergonhoso só para dizer o mínimo, né? Em carta enviada hoje ao secretário de Estado da Cultura, Marco Apolo Muniz de Araújo, o presidente do Garantido informa sobre a decisão de pagar trabalhadores e não participar do Festival Folclórico de Parintins nos dias 31, 1º e 2 de julho. Ele alega que o caixa do Garantido não dá para fazer as duas coisas, ou seja, pagar os trabalhadores e colocar o boi na arena. Então ele decidiu pagar os trabalhadores. E a carta vem em tom de chantagem, Cid Soares e ouvintes. Verdade. Ele exige do governo do estado mais dinheiro para o Garantido, o que é, claro, um absurdo. O Garantido já recebeu 5 milhões do governo do estado, 4,5 milhões em outros patrocínios, 2,9 milhões de bilheteria, além de R$1.250.000 da Coca-Cola, totalizando aí, Cid Soares, R$13.600.000. Olha, para quem conhece o Boi de Parintins sabe que é necessário pelo menos uns 3 a 4 milhões para colocar um boi na arena. Mas R$13.600.000, a gente sabe que esse valor daria o suficiente. Aí sobra, é isso? Sobra. Ele não é um péssimo gestor. Eu acho que é simplesmente uma tremenda de uma armação ou mais do que isso, um calote aí que o boi vai levar de novo, né? Porque isso não tem nenhum tipo de CPI, não tem nenhuma investigação, enfim. O mesmo valor recebeu o Caprichoso, que não está em crise e promete mais uma vez fazer um grande festival. Qual é a diferença dos dois? Desculpa, não é gestão não, isso é safadeza mesmo. É uma questão de gestão que o Garantido já não tem há alguns anos. Mas no caso do Antônio Andrade, que já é recorrente, todo ano o Boi da Baixa do São José enfrenta problemas financeiros e no ano passado teve até protesto de trabalhadores do Boi que colocaram fogo na cidade Garantida. É dinheiro público, Cid Soares, que está saindo aí pelo ladrão, sem qualquer controle, que nem você falou aí, sem qualquer fiscalização também dos órgãos de controle. Tá aí a revelia, tá aí, né, saindo, o dinheiro tá indo, simplesmente. O repórter André Meirelles está aqui conosco e tem acompanhado aí toda essa crise que acontece há 11 dias do festival. Boa noite, André. Então, o governo do estado já respondeu a carta lá, aquela carta do presidente pedindo mais babita, André, mais dinheiro? Já sim, Cid, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes também, quem nos acompanha nesse momento pelo 18 horas, o site. Olha só, o governo do Amazonas emitiu uma nota hoje, logo após toda essa repercussão da da possível não participação do Bombá Garantido, e por estar pedindo aí, claro, mais dinheiro para que isso ocorra. O governo diz que repassou valores iguais para os bombais Garantido e Caprichoso, ou seja, 5 milhões de reais para cada um, totalizando aí 10 milhões de reais.
reais, ou seja, tanto garantido quanto caprichoso já receberam esse valor repassado pelo Estado do governo de 5 milhões de reais, e o total aí para os dois é 10 milhões. Na nota, o governo diz, abre aspas, considera inimaginável a não participação do Boi Bumbá garantido no 56º Festival Folclórico de Parintins por supostos problemas financeiros da Associação Folclórica, conforme alegou a atual diretoria em carta encaminhada nesta segunda-feira à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Fecha aspas. A nota afirma que o governo assegura aí que o festival vai acontecer sim nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho deste ano, ou seja, o governo afirmou que tanto o Garantido e Caprichoso vão estar ali na arena em Parintins, hein? Agora, como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? E isso acontece tradicionalmente todos os anos, né? Então foi isso que a nota e o governo do Amazonas está afirmando nesse momento. E ainda conforme a nota, o governo do estado disse que ao longo dos anos o estado também tem dado todo o apoio logístico, estrutural para que o espetáculo ocorra. Espera que as associações folclóricas também cumpram sua parte, colocando os bois na arena e fazendo essa festa aí que muita gente gosta, né? Acontecer sempre nesse período do ano. E o governo e toda a gestão considera que o Festival Folclórico de Parintins é um patrimônio cultural brasileiro que pertence aí a todo o povo do Amazonas. Esse povo aí que se esforça para comprar passagens, ingressos e hospedagens. Tem gente aí que chega a fazer a hospedagem, né? Cid Carlos, gasta o que não tem às vezes, né? Fica devendo pro resto do ano. Até, assim que termina um festival, já tem gente se planejando. Exatamente, já se planejando para alugar. O que o governo está dizendo é que realmente não vai ter dinheiro a mais. Não vai ter dinheiro a mais. Vão acertar isso de alguma forma. Não vai ter mais grana, só isso. A nota afirma que os dois bois vão estar na arena, não vai repassar mais nenhum do que já foi repassado e os valores foram repassados iguais. Ou seja, o que o governo diz é que se o Boi Garantido está pedindo mais recursos, por que ele estaria pedindo mais recursos? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai ouvir agora daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto do porquê que o Boi está pedindo aí, se a gente conseguiu ou não essa resposta do porquê que o Boi está pedindo mais dinheiro ainda. Mas enquanto isso a gente vai ouvir... O que ele alega, né? O que eles alegam? A gente vai ouvir a Raquel Dias. Raquel Dias é uma ouvinte aqui do 18 Horas e ela opinou aí sobre essa situação. Vamos ouvir. Fala, Raquel. Eu, como uma torcedora fanática do festival, fico extremamente decepcionada com o que o Boi Bumbá Garantido anda fazendo com a imagem do nosso festival. Desde o ano passado, tem essa confusão de falta de pagamento, sendo que não é segredo para ninguém que os dois bois recebem os mesmos valores. Quiçá o garantido deve receber até bem mais, né? A gente está vendo que existem vários patrocinadores hoje, né, no nosso festival. E de repente, faltando menos de 10 dias para o festival, o Boi Bumbá Garantido solta uma nota que pode ou não entrar na arena. Será que eles não pensam que existem pessoas que estão vindo de fora, que passaram um ano pagando despesas para chegar aqui no festival, para conhecer? Muita gente está vindo pela primeira vez e de repente chega aqui com essa palhaçada que a direção do Garantido está fazendo. Eu acho que as pessoas têm que começar a ponderar, né, sobre o que está fazendo com a direção do próprio Boi, porque os torcedores do Garantido não merecem o que está acontecendo. E essa gestão precisa acabar. 18 horas. O sentimento da Raquel aí, com certeza, é o sentimento de todo torcedor, não só do Garantido, né? De todos os torcedores. Palavras precisas. É o que todo mundo realmente pensa aí. É um pensamento aí, né? O dela representando o pensamento de muitas pessoas que também pensam e têm essa mesma ideia. E esse assunto, inclusive, está repercutindo bastante nas redes sociais. Inclusive, tem até foto aí na internet de como está a estrutura ali, né? As ferragens do Boi Garantido. Mostra que está praticamente atrasado, inacabado. Bem atrasado. A bem da verdade é que foi comprada a estrutura em aço, foi comprado o material para fazer o acabamento, foi comprado tudo. Só não teve o dinheiro para pagar o pessoal e comprar algum restante de material que deveria ter chegado já. Nem Roldana ainda chegou. Quer dizer,
A gente sabe que isso aí é difícil falar uma coisa dessa, né, sem estar fundamentado realmente em fatos. Os fatos que a gente tem desde os anos... Isso é uma coisa recorrente. A gente sabe que o garantido já chegou a passar corrente em todas as alegorias para não saírem do galpão antes de receberem o dinheiro, porque não foi repassado antes. Então várias vezes isso aconteceu, não é a primeira, não vai ser a última pelo jeito, né? Mas o que ocorre ali em Parintins é muito delicado, precisa realmente ter uma investigação maior, porque tem dinheiro público envolvido nisso. Tá na hora de parar essa palhaçada, como disse bem aí a ouvinte, a Raquel. Isso é uma palhaçada. Esse gestor, esse camarada deveria ser afastado imediatamente, e colocarem ele sob investigação, sobre tudo, né? Pode dar sequência, André. Isso mesmo, isso há 11 dias, na verdade, do festival aí, claro. E o povo aí também não perdeu a oportunidade, né? Nas redes sociais surgiram bastante memes. Receberam aí alguns memes, todos, que tá acontecendo aqui, tá rolando tudo. Olha, e por causa também dessa grande repercussão, entramos em contato com a direção do Boi Garantido. Vamos lá, entramos em contato com o Marcondes, da assessoria do Garantido, não nos respondeu. Entramos em contato também com a Ana Miranda, que é a diretora do financeiro do Garantido. Também não recebemos nenhuma resposta, nem por mensagem, nem ligações também não foram atendidos. E por fim, entramos em contato com o senhor presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade Barbosa. Também não respondeu a mensagem, não atendeu as ligações, inclusive para quem usa o WhatsApp, que também a gente tentou esse e-mail, manda uma mensagem, aqueles 2 pauzinhos que sinaliza quando a pessoa recebe, né? Isso, recebeu. Isso mas aí. A gente não conseguiu aí receber a resposta de todos esses caminhos que a gente tentou. Inclusive conversei com amigos da imprensa, alguns amigos também alegam a mesma situação, não conseguem resposta da direção aí do Boi. E para dar mais uma chance, né, à direção do Bumbá, só para saber por onde andam os mais de 3 milhões de reais já que estão em posse deles aí, sendo 5 milhões de reais que já foi repassado pelo Estado, 4 milhões e meio de reais de patrocinadores, 1.250.000 reais da Coca-Cola e quase 3 milhões de reais de bilheteria. Não encontramos nenhuma posição até o momento do Boi Garantido, hein, Cid Carlão? Olha, eu tenho certeza que esse ano isso não vai acabar bem, porque resvalou numa questão muito, muito simplista agora, né? Realmente tem muito dinheiro envolvido e dessa vez estão abrindo os olhos para o que já vinha ocorrendo antes. Esse mesmo Antônio Andrade, na gestão anterior dele, ele foi na TV Cultura dando indicativos de que os radialistas à época cobravam para tocar toadas, o que era uma mentira deslavada. Ninguém nunca cobrou para tocar toada. A gente cobrava à época, as emissoras de rádio e televisão, os eventos que aconteciam. As festas eram cobrados, os anúncios de festa, né? Sim, exatamente, como sempre foi cobrado. Agora, para tocar toada, não. Isso é o famoso jabá. Isso ninguém nunca fez em rádio aqui em Manaus. Tá muito longe disso aqui. E outra coisa, as rádios aqui pagam ECAD, ainda tem mais isso. Poderíamos não tocar nenhuma toada. Estávamos isentos disso. Não precisaríamos, mas ao contrário, fazíamos parte de um grupo que tinha a intenção realmente de fazer o festival alavancar, de fazer um festival grandioso como ele é. Mas tem essas figuras deprimentes que fazem parecer uma chacota. Um grande festival como o de Parintins fica muito pequeno, fica tacanho diante de uma situação como essa. E ele tem que acontecer, hein, Cid? Não, vai acontecer, Vai acontecer, claro. Fechou aí, meu querido André? Tem mais algum comentário? Fechando, só para deixar claro aqui que a gente buscou essas conversas, né? Buscou a mandar esse contato com a direção do Garantido para chegar aqui hoje, no 18 horas, e dar uma resposta pública do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo, por que estão ameaçando em não fazer o público, o Boi Garantido participar de lá. E mesmo a gente encerrando aqui, eu encerrando a minha participação, eu deixo aqui o meu contato, já enviei as mensagens para eles, podem me ligar aí a direção do Garantido para que a gente possa chegar aqui amanhã e dar uma resposta. Estamos no aguardo, é isso? Exatamente. Fazemos até o Mix News, não precisa nem esperar até amanhã não, a gente faz o Mix News aqui em forma. Chegando a informação, a gente já vai colocando ela no ar. E okay? A pergunta que fica antes da saída do André, onde está o Antônio Andrade nesse momento? Cadê o Antônio Andrade? Cadê o presidente do Garantido? Valeu, André.
6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continuando esse assunto, o que o Garantido está fazendo, ou melhor, a coordenação está fazendo, é criminoso, né, Cid Soares? Como você já falou. Com a maior parte do recurso do boi é dinheiro público, certo, é claro, é uma intervenção e a partir daí apertar a fiscalização e dar total transparência a todos os gastos dos bois, inclusive centavos por centavos, fazer conta mesmo. É preciso resgatar a credibilidade do festival, que fica, é claro, como você já falou, Cid, abalado, fica arranhado aí, quando o presidente de um dos bois publicamente faz uma chantagem na cara dura ao governo do estado, Cid. Olha, Carlão e ouvintes aqui da Mix, é muito interessante prestar atenção numa coisa que vem ocorrendo em Parintins há muito tempo. A candidatura, a eleição para prefeito, ela é menor do que uma eleição para um presidente de boi. Ela é menor, ela é muito, muito, muito pequena em relação a isso. Então imagina, você pegar um festival folclórico, pegar uma das duas agremiações, sabendo que não tem investigação de nada. Um cara, meu irmão, é difícil demais, olha, de falar uma coisa dessa. Porque nós aqui mesmo, aqui nessa rádio, ainda quando extinta Rádio Novidade, trabalhamos em função do festival, nós vimos crescer, né? Vimos desenvolver e principalmente dar um pouco mais de fôlego ao povo de Parintins, aquela gente que sabe fazer um festival grandioso sem precisar de muita coisa. Quando a festa cresce nesse patamar de milhões de reais, cria-se também uma necessidade de ter realmente uma auditoria, de ter uma fiscalização. É preciso fazer isso imediatamente, não permitir mais que isso aconteça nos outros anos, né? Porque a gente está nas mãos, muitas vezes, de canalhas. Canalhas. Esse senhor é um canalha. É o que ele está fazendo hoje, é dando um banho de água fria em toda a torcida, em todo o torcedor do Garantido, mas em especial as pessoas que torcem pelo Festival Folclórico de Parintins. Ok, Cid, olha só, pra gente finalizar então essa história de Parintins, essa má gestão não é de hoje, a gente já sabe, os 2 bois já tiveram os currais penhorados e leiloados pela Justiça do Trabalho por dívidas trabalhistas. Fornecedores alegam que pegaram pino sim, que não receberam pelos serviços prestados e material entregues sumiram, compositores que não recebem pelos seus direitos autorais, enfim, é uma sequência de desmando que agora chega ao ápice de se ameaçar não colocar o boi na arena. Chega disso, como você já falou, Cid, o festival tem um tamanho enorme, ele tem que acontecer, os profissionais merecem respeito e é claro que os torcedores, o povo de um modo geral, merece esse respeito. Cid, finalizando. Pois é, Carlão, olha, dito tudo isso, a gente só espera realmente que tome uma atitude realmente cumpra, né, os anseios aí de todos os torcedores, de todas as pessoas que compraram, inclusive, por preços absurdos. Já pagaram. Preços absurdos, passagem aérea, é um preço altíssimo. Pra você ter uma noção, só uma ida para Parintins está R$ 1.500. Para você alugar um apartamento lá é acima de R$ 3.500 para 3 dias. Você imagina a loucura que é isso. Aí chegar na hora lá... Não dá, não imagina. Tem chance. Não tem chance, né? Beleza, 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, fracassou o projeto Conecta Amazônia, anunciado como revolucionário pelo bilionário Elon Musk e pelo então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A meta era levar a internet de altíssima velocidade para 19 mil escolas na Amazônia, mas até hoje só chegou a 3 escolas. 3 escolas, Cid. Pois é, não chegou nas escolas, mas está sendo utilizada pelo crime organizado, por traficantes e por garimpeiros ilegais que atuam na Amazônia. A denúncia é do governador do Amazonas, Wilson Lima, e foi feita durante um encontro em Cuiabá na última sexta-feira. Rodrigo Soares tem mais informações sobre essa denúncia. Vamos conferir. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou durante reunião com governadores da região norte na última sexta-feira em Cuiabá que o programa de internet gratuita de Elon Musk só atende 3 escolas do estado. O político do União Brasil afirmou que os aportes do dono da Starlink não estão alinhados a políticas públicas e, com isso, acabaram por favorecer o acesso à internet de criminosos da região, como grileiros e traficantes.
O debate surgiu durante o 25º Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Cuiabá, no Mato Grosso. Além disso, o governador Wilson Lima justificou as políticas públicas do estado. Preciso, o consórcio, a gente começar a fazer essa reflexão e rever como é que a gente vai estabelecer esses critérios para que essas ações estejam conectadas com as políticas públicas, porque essa é uma questão estratégica. Não que o Estado vai intervir na atividade econômica, não é isso, mas a gente precisa proteger o nosso território, precisa proteger a nossa população. Em novembro de 2021, Elon Musk apresentou os planos para conectar as escolas rurais com banda larga e também sistemas de monitoramento da Amazônia. Conforme o IBAMA, 11 kits para a internet da Starlink foram apreendidos em áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O Instituto e a Polícia Rodoviária Federal buscam interromper o acesso e inviabilizar a atuação dos criminosos na região. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, os deputados estaduais estão empurrando com a barriga a votação do polêmico projeto governamental que prevê apenas 8% de reposição salarial dos servidores da Secretaria de Educação, que estão há 2 anos com database atrasada, Cid. A previsão é que o projeto, que tramita em regime de urgência, seja votado amanhã ou quarta-feira. Detalhes agora com Odiné Araújo. O projeto do governo está na casa desde a semana passada. Além de apenas 8%, proposta rejeitada pela categoria em Assembleia Geral, a mensagem também determina a concessão de regime complementar para secretários escolares e coordenadores distritais e regionais. Já as progressões verticais para 2.225 professores e pedagogos serão realizadas através de decreto de acordo com o governo. Os 8% de reajuste são referentes à database de 2022 dos trabalhadores da SEDUC. Durante a greve, o sindicato pediu 25%. O governo chegou a ofertar 15,19%, mas depois recuou após os trabalhadores aceitarem a proposta e se comprometerem a encerrar a greve, como de fato aconteceu. Só que na mensagem enviada à Casa Legislativa para aprovação, o governo fixou a primeira proposta de apenas 8%, que havia sido rejeitada pelos servidores da educação. A proposta de 8% do governo tem dividido a opinião até mesmo dos deputados da base de Wilson Lima. Os deputados George Lins e Rosenha sugeriram ao líder do governo que o Poder Executivo reavalie o percentual de reajuste proposto no projeto que tramita na casa. Já o deputado Dan Câmara disse que, do jeito que está, a mensagem não pode ser aprovada. Quando você participa de uma mesa de negociação e recebe uma proposta completamente divergente daquilo que foi tratado, é preocupante. Então, eu me ponho ao lado dos educadores que aqui apresentaram uma proposta, que sentaram, negociaram, fizeram assembleias, concordaram com o ajuste final e que precisam exatamente ouvir aquilo que foi acordado na mesa de negociação. Como servidor público que sou, oriundo do serviço público, eu entendo que o servidor público precisa ser valorizado e respeitado, e nesse sentido nós queremos ver exatamente aquilo que está sendo tratado em mesa de negociação sendo tramitado na casa para que nós possamos ter essa boa parceria. O 18 Horas tentou falar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, para saber quando a mensagem do governo será votada, mas até o fechamento dessa edição, ele não se pronunciou sobre o assunto. O Sintean, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, informou que a direção da Casa Legislativa disse que o projeto deve ser votado amanhã ou na quarta-feira. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, agora são 6 horas e 27 minutos. Você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Olha só, hein? O presidente Lula gerou polêmica neste final de semana ao dizer que Manaus não merecia ter sediado a Copa do Mundo e que a Copa de 2014 deveria ter sido em Belém. E segundo o Lula, tem mais tradição no futebol, hein, Cid? Pois é, essa declaração movimentou os comentários e postagens em redes sociais. Lula vem deixando claro o seu alinhamento ao Pará, do governador Helder Barbalho, e se distanciando do Amazonas. Governado, por Wilson Lima, que apoiou Bolsonaro na eleição passada.
E para falar mais sobre essa polêmica, sobre esse assunto, nós vamos chamar agora nosso repórter, o nosso correspondente que está lá em Brasília, que é o Cadu, o Carlos Eduardo Matos. E aí, Cadu, boa noite. E o Lula? É paraense desde pequenininho? É isso aí? Vixe, paraense desde pequenininho, virou caboclo perreché, comedor de açaí com camarão, viu? Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, meu querido Cid Soares. Tudo certo? Boa noite, ouvintes. Tudo certo. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Um abraço para minha querida Karime Leão, que está se recuperando, tá dodói, né? Espero que esteja tudo bem com ela. Tá melhorando, se Deus quiser. Exatamente. Carlão, o presidente Lula rasgou uma seda, né, pro povo paraense no sábado último, né, quando ele participou da entrega de 227 casas populares na cidade de Abaetetuba, no interior do Pará. Então vamos ouvir um trecho do discurso dele, dizendo que o Pará deveria ter sido sede da Copa de 2014 e não o estado do Amazonas. Vamos ouvir essa pavulagem do presidente Lula. Que o estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. 18 horas. Aí, acabamos de ouvir, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também as vaias, né, que ele recebeu lá em Cid Soares. Teve muita, mano. Mas foi antes dessa fala. E aí, Cadu? Olha, o Estadão disse que foi pra prefeita da cidade de Abaetetuba. Não, foi pra ele mesmo. Isso daí, foi pra ele mesmo. Eu não citei isso daí porque tem o Estadão, a Folha já disseram aí que as vaias teriam sido pra prefeito. Como não tava lá, é melhor não falar sobre isso. Não, mas tem um vídeo, olha, depois eu te mando o vídeo inteiro. E aí, Cadu, mas presidente olha, gente, Lula. Então, olha, com relação a essa fala dele, eu não sei dizer se isso foi verdade, né? Se ele falou de verdade isso, com coração, ou se foi conversa fiada. Creio eu que ele não deva ter sido bem informado aí com relação a essa rivalidade que os amazonenses e paraenses têm quando se trata de futebol, né? Eu acho que ele nem foi informado com relação a isso. Meteu essa, então. Agora quer dizer que ele não concordou com a construção da Arena da Amazônia. Isso faz me lembrar o passado, sabe, o Cid Carlão? Na época, na escolha das cidades sede da Copa, o Amazonas estava lá, então ele estava arrependido. Era para ter dito logo antes, né? Pô, vamos colocar o Pará e não o Amazonas, já que lá no Pará tem tradição de futebol. Por que ele não escolheu naquela época? Conversa fiada, gente. Isso aí é besteira. Lamentável, né? Não dá pra gente... É lamentável, né? A gente não sei se a gente trata isso como piada ou como lamento, né? O que a gente não dá para levar a sério essa conversa do presidente Lula. Mas o que dá pra gente levar a sério com isso tudo, Carlão e Cid, é que esse afago ao povo paraense é, na verdade, um abraço de amigo, né? No governador do Pará, o Helder Barbalho, que, por sinal, está se dando muito bem com essa parceria, né? Além da entrega dessas casas, dessas 227 moradias, o BNDES anunciou 5 bilhões de investimento em obras de infraestrutura urbana para preparar o estado do Pará para receber a COP30. Investimentos aí pesados no estado vizinho, né? Deixando aí o Amazonas com aquela invejinha no canto do olho, viu? Sem falar que o deputado paraense, o Celso Sabino, é o futuro ministro do turismo. A gente já tem falado aqui que a Daniela Carneiro tá de malas prontas aí, tá com a mala ali no cantinho da sala pronta para sair. E o Celso Sabino realmente ele vai ser o futuro ministro do turismo, então significa que o Pará vai ter 2 ministros no governo Lula, o Jader Filho dos transportes e futuramente Celso Sabino do turismo. Helder Barbalho
petróleo está mandando no governo Lula. Então, esse é o preço que agora, os louros que o governador do Pará está pagando agora. Poderia ter sido aqui, né, a COP30, né, mas infelizmente o governador Wilson Lima está pagando as consequências, né, arcando com as consequências de suas escolhas políticas nas eleições, né, e ainda paga, né, o Amazonas ainda tem dificuldades de dialogar com alguns ministérios do governo Lula. Carlão e Cid. Lamentável isso, mais uma vez eu volto a falar, porque infelizmente ganha com o discurso do amor, mas o que mostra outra coisa, né? Os amazonenses pagando por esse ódio. Bom, Cadu, quanto de fato o atual governo já liberou de emendas parlamentares para o Amazonas? O que você sabe disso? Cid, o governo federal pagou esse ano 147 milhões de reais por meio de emendas parlamentares individuais. Muito pouco diante do montante aí de 5 bilhões e 400 milhões pagos nessa modalidade, né, que são as emendas parlamentares individuais. Lembrando que cada deputado aí tem uma grana, tem quase 22 milhões de reais por ano para poder encaminhar para suas bases eleitorais. Então o Amazonas aí até agora recebeu 147 milhões. E detalhe, Cid, a maior parte desse recurso aí de 147 milhões é referente a emendas encaminhadas por parlamentares da gestão passada, do mandato passado, no caso Marcelo Ramos, delegado Pablo, José Ricardo e Bosco Saraiva. Ou seja, Cid, o governo está quitando as dívidas do passado e deixando para outro momento as emendas solicitadas este ano pela atual bancada do Amazonas. E da bancada do Amazonas, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga e o deputado Silas Câmara estão aí em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, nessa lista dos parlamentares que mais conseguiram ter a liberação de recursos em nome deles, né, a pedido deles. E o ex-deputado José Ricardo está em quarto lugar. O governo federal liberou agora 9 milhões de reais solicitados por ele ao longo do mandato, né, do mandato que ele exerceu. Cid Carlão. Ei, Cadu, olha só, e sobre a sabatina, né, que a gente vem acompanhando aqui de Cristiano Zanin, marcada para o dia 21, o que a gente pode esperar? Já que ele foi indicado, né, pelo próprio presidente, ele já pode, né, comprar o paletó e tomar posse, de tomar posse no Supremo, Cadu, e aí? Pode sim, já pode até tirar, né, as medidas ali, pode ir lá no alfaiate e pegar as medidas lá. Já tá tudo certo. Tá, a casa está entendida com relação a isso. A vitória de Cristiano Zanin é dada como certa lá no Senado Federal. Ele conta aí com o apoio da bancada do governo, ele conta com os partidos de centro e agora conta com o apoio dos partidos da oposição, incluindo a bancada evangélica, viu? Na semana passada, o Cristiano Zanin percorreu os gabinetes dos senadores, conversou com as lideranças políticas, inclusive postou foto lá com o senador Eduardo Braga, que é liderança do MDB, enfim, ele conseguiu virar o voto, inclusive, dos mais resistentes. E a sabatina na CCJ acontece nesta quarta-feira próxima, às 10 da manhã. O relator, o senador veneziano Vital do Rego, apresentou um parecer favorável à maioria pela aprovação da indicação dentro da CCJ e no plenário, que é o próximo passo, né, passando na CCJ vai para o plenário, a expectativa é de 55 votos favoráveis. O necessário são 41 votos, então tudo indica que nós teremos aí uma sabatina rápida e uma votação mais rápida ainda, né? Um recorde, uma situação histórica, inclusive, que merece muito a nossa atenção. Tem muita gente se perguntando por que tanta pressa, né? Algo de errado está acontecendo aí, mas estão falando que é o rito regimental normal. Mas claro, tem um dedo do governo apressando todo esse processo. A bancada do Amazonas já se posicionou, Carlão e Cid, todos a favor da indicação de Cristiano Zanin, viu? Vamos ouvir então o que disse o senador Omar Aziz. Eu tenho um respeito muito grande pelo doutor Zanin. O doutor Zanin, ele juridicamente não atuou só no Brasil, mas atuou fora do Brasil. Levou as questões que estavam se passando com o presidente Lula para órgãos internacionais em que houve a solidariedade. É um jovem que tem o respeito
tem meu respeito, tá certo? Mas se tiver que votar a favor dele, com certeza eu irei votar a favor dele. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Só se acontecer alguma coisa que abone a conduta dele como profissional. Se tiver alguma coisa, sim, mas eu não tenho nenhum conhecimento de algo que possa aboná-lo do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista pessoal. 18 horas. Falou aí o senador Omar Aziz apoiando, né, a nomeação aí de Cristiano Zanin. Cadu. Eu também conversei com o senador Plínio Valério, o Carlão, que é o autor da PEC que substitui a vitaliciedade do ministro do STF pelo mandado de 8 anos, né? Uhum. E ele disse que não vai bater o pé, não. Dessa vez vai ficar quietinho, vai votar sim a favor de Zanin. Ele fala que nós conversamos, mas ele teve uma conversa com o partido, na verdade. Vamos ouvir o que ele disse. O posicionamento é exatamente esse, né? Analisando a conversa que a gente teve, a recomendação de amigos comuns e afastar aquela possibilidade de votar contra só pelo fato de votar. A gente não pode ser tão egoísta nesse ponto. Eu estou sim estudando a possibilidade, a tendência sim é votar nele, votar sim nele. 18 horas. Aí Plínio Valério, senador, também a favor de Cristiano Zanin. Cadu. Se o Zanin foi uma força muito pragmática dentro do Senado, Carlão, que ele conseguiu virar o voto de Damares Alves, da oposição, conseguiu virar o voto de tanta gente, agora do senador Plínio Valério, que é um opositor ferrenho do STF. E todo mundo achou que ele ia votar contra a indicação de Cristiano Zanin pelo fato de ser advogado de Lula, mas ele também teve voto virado aí pelo próprio advogado do Lula, o Cristiano Zanin. Então, caminho aberto aí para a indicação. De fato, nós teremos aí futuramente um novo ministro do STF, que será Cristiano Zanin. Situação pacificada, e agora o governo já pensa no próximo passo. Em outubro vai ter vai se aposentar a ministra Rosa Weber, né? E agora o governo já está pensando em novas indicações, e a militância já trabalha para que seja uma mulher a próxima indicada. Então é possível que Lula atenda, por enquanto, há um forte movimento para que Lula atenda os clamores da militância de indicar uma mulher para a próxima vaga do STF. Carlão e Cid. Bom, cara, olha, sério, até hoje eu sou Zanin, pronto. E o presidente já tá com mais uma viagem marcada, né, Cadu? E ele vai novamente pra Europa. Mas o Lula não tá viajando muito não, cara? Como é que tá isso? Tem gente criticando, Aerolula. né? Muita gente. Aerolula. Inclusive, ele tá criticando até o avião que ele tá viajando, né? Que é outro. O Cid, Carlão, o Lula embarca daqui a pouquinho para Roma, né, onde ele vai cumprir uma agenda com o Papa Francisco, com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, e nessas agendas ele vai dar aquele pitaco, né, mais uma vez, um novo pitaco aí sobre a guerra no leste europeu. A assessoria do Palácio do Planalto disse que o presidente vai apresentar um plano de paz para a Ucrânia, com a criação de um clube de países facilitadores do diálogo entre Kiev e Moscou. Não sei se vai dar certo. Na última vez nisso antes, ele falou uma coisa, entenderam outra, e deu no que deu, e quando ele voltou a casa estava toda desarrumada. E essa é a nossa crítica, né? Ele vem tentando protagonizar um debate que não é dele. Ele pode até liderar o debate sobre a preservação ambiental, tanto que nessa agenda ele também vai falar sobre preservação da Amazônia, mudanças climáticas, mas liderar o debate sobre a guerra em outro continente, há muitas críticas sobre isso. Claro, o Brasil sofre muito com a inflação provocada, né, por esses dois países aí, porque são produtores de defensivos agrícolas, produtores de soja, grandes produtores que são exportadores. O Brasil importa muito desses dois países, está sofrendo bastante com isso, mas claro, o Lula está querendo ter uma postura de liderança mundial nesse sentido, que não dá para ser nesse momento. Que é muito ele perigoso, tem toda a experiência, ele tem toda a experiência para isso, mas nesse momento ele precisa cuidar dentro de casa, que a situação não está muito boa para ele, né? E sobre há uma expectativa aí de um acordo bilateral entre os dois chefes de Estado aí, ele quer ter uma agenda para incluir a Ucrânia, a Amazônia, em um pacto entre União Europeia e o Mercosul. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. 6h42. Obrigado, querido. Valeu, Cadu. Tchau. Tchau, tchau.
6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir que a Polícia Federal encontra balsa em construção e até oficina de motores de garimpeiros em operação na fronteira do Amazonas e com a Colômbia. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 20 de junho. Teremos aí um dia ensolarado em Manaus. Cid Soares, é com você. Previsão do tempo. Acabou a graça, amigo. Já foi aquela frasezinha, acabou, esquece. Passou o inverno rápido. Teremos aí 22 graus de mínima, 30 na máxima amanhã. Promete uma chuvinha, né? 10 milímetros, 80% de chance. E a temperatura, como eu falei, 22 na mínima, 30 na máxima. A umidade relativa do ar atinge máxima de 89%. Mix. Olha só, o Rio Negro começou a secar. Nos últimos 3 dias, o nível do Rio Negro baixou 3 centímetros, 1 centímetro por dia. E hoje, pela manhã, a cota no Porto de Manaus estava em 28 metros e 27 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o juiz José Renier da Silva Guimarães determinou ao site Manaus 360 e à jornalista Cíntia Blink que retirem do ar informações sobre emendas milionárias da deputada estadual Joana Dark para o Amazonas Futebol Clube, time patrocinado pela empresa do marido dela, o Aldenor Lima. Olha só, Cid, as ligações da deputada com o Amazonas Futebol Clube e as emendas apresentadas para o clube foram notícia em diversos sites do Amazonas e até na principal coluna da revista Veja, o Radar, que informou sobre o constrangimento na Assembleia Legislativa do Amazonas depois de vir a público a transferência de milhões de reais em emendas para o clube de futebol local. O escândalo está forçando a casa a discutir novos critérios para a destinação de verba do orçamento, Cid. É isso mesmo, e do total indicado pela deputada estadual Joana Dark por meio de emendas individuais e da bancada do União Brasil para o Amazonas Futebol Clube, cerca de 3,5 milhões de reais já foram inclusive empenhados. Fase da execução orçamentária que carimba o dinheiro antes da liquidação e do pagamento. O juiz determinou ainda a remoção das publicações no prazo de 24 horas e que o site não faça outras publicações ligadas à deputada relativas a emendas para o Amazonas Futebol Clube, com multa de R$30 mil em caso de descumprimento das medidas, hein? Pois é, em outras palavras, censura. O que a jornalista Cíntia Blink fez foi apenas noticiar a destinação milionária a um time de futebol privado. A população tem que ser informada sobre isso. O uso do dinheiro público deve ser transparente, às claras, sem cortina de fumaça. E é função do jornalista mostrar isso à população. Censurar voltou a ser moda no Brasil, Cid. Essa é a nossa triste realidade. Nós estamos vendo isso acontecer, né? Direto, tem aquela votação famosa aí que está rolando. Bom, viva aí o jornalismo independente e, né, aos censores, o nosso desprezo, né, Cid Soares? É isso. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, a Polícia Federal encontrou uma balsa em construção e até uma oficina de motores de garimpeiros durante uma operação na fronteira do Amazonas com a Colômbia. Os agentes federais explodiram a embarcação e outras 3 balsas neste domingo, mas ninguém foi preso. A ação fez parte de uma operação de combate a crimes ambientais em Santo Antônio do Içá, aqui no Amazonas. E o repórter André Meirelles tem mais informações, vamos conferir. 4 balsas de garimpo ilegal foram destruídas pela Polícia Federal no último domingo em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, durante uma operação na fronteira do estado com a Colômbia. Os agentes saíram de Tabatinga e tiveram como primeira parada a comunidade Vila Alterosa. No local foi encontrado um estaleiro que está sendo utilizado para construir balsas que operam na extração de ouro na fronteira com a Colômbia. Durante a fiscalização no porto do povoado, os agentes federais conseguiram apreender uma balsa que estava sendo preparada para ser utilizada pelos garimpeiros. O explosivista da Polícia Federal, André Toledo, disse que outras 3 balsas que estavam escondidas em meio à mata alagada também foram encontradas e destruídas.
não teria outra utilização para essa draga se não fosse para ser em mineração ilegal. Então a gente utilizou o explosivo de meio submerso para quebrar os flutuadores e levá-los para o fundo. E ao mesmo tempo nós vamos incendiar a parte superior da draga. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tuiú Vive para identificar mais balsas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro no interior do Amazonas. A polícia esclarece que, atualmente, toda a atividade de lavra de ouro na região onde foi realizada a operação é ilegal e que, portanto, as ações de combate ao garimpo ilegal vão continuar. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o cerco ao garimpo ilegal na Amazônia vem se intensificando desde o início do ano, com a posse do novo governo. Toda semana tem uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos federais. Às 6h48, chegou a hora de conferir os bastidores da política amazonense. Nós estamos aí com ela, Cíntia Blink. Os bastidores, inclusive, tem muitas polêmicas, né, Cíntia? Teve aí um evento hoje do governo e da prefeitura. O governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida, eles estavam juntos ali, Cíntia, ou não? Como você observou essa situação? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente tá 100.7. Se eu te falar que ele nem foi, o Wilson Lima não foi. A gente lembra aí que o último evento em que estava Davi Almeida também estava Eduardo Braga, senador que faz oposição aí ao governador Wilson Lima. Não sei se por isso, mas o fato é que o governador não participou hoje, que a gente estava falando ali sobre a assinatura da ordem de serviço para adequação de adaptação do T6. T6 que vai virar a nova rodoviária de Manaus. E o governador Wilson Lima participa porque o governo junto com a prefeitura faz essa ação, né? Os dois estão investindo ali, mas dessa vez o governador Wilson Lima mandou uma representante. Ele foi representado pela Daniela Jaime, que é secretária executiva da Unidade Gestora de Projetos Especiais, que é chefiada atualmente por Marcelo Campelo. E a Daniela, lá na posição de governador, digamos assim, né, reafirmou a parceria entre a Prefeitura de Manaus, que foi firmada lá em 2021, falou do valor do investimento e que há outras parcerias entre governo e prefeitura para fazer a cidade andar e tudo isso. Davi Almeida, prefeito de Manaus, por outro lado, destacou aí também a parceria de Manaus com o governo do Amazonas na realização dessa e outras obras, pediu que a Daniela levasse aí o agradecimento ao governador e ao Marcelos, disse que só tem a agradecer essa parceria. Então, assim, oficialmente, né, às claras, é todo um agradecimento, todo um elogio para um lado e para o outro, mas a verdade é que o Wilson Lima não estava lá e isso conta muita coisa pra gente, porque Sim. Foi logo após aquele episódio em que Davi Almeida abraça Eduardo Braga. Cid e Carlão. Agora eu queria saber essa bronca aqui vai dar o que falar ainda e muito. Aquela bronca do estacionamento improvisado lá do CSU do Parque 10. Quebraram o muro, cobraram 10 pau por carro e ficou por isso mesmo? Como é que tá isso aí, Blink? Então, esse foi o assunto na Câmara Municipal de Manaus hoje, a derrubada aí de parte do muro e da cerca do Centro Social Urbano, CSU do Parque 10, para abrir lá o estacionamento clandestino, como falou Cid Soares. Então, os vereadores, apesar de falarem do assunto e acharem um absurdo, teve um problema ali, quer dizer, ao mesmo tempo que eu falava mal, quem é da base falava, então, mas a gestão municipal não tem nada com isso, teve um tom nesse sentido, né? E eles isentaram então a prefeitura e o comitê organizador do Festival Folclórico do CSU dessa responsabilidade. Claro que não todos, o vereador Rodrigo Guedes, que costuma fazer oposição, ele foi mais incisivo. E o que a prefeitura fez até agora é que fez uma nota, a imprensa, aliás, 2 notas. Na primeira, para dizer que está tendo uma investigação interna para apurar as responsabilidades por todo o que nós vimos, né, durante esse último fim de semana, e vai ter as providências aí corretas a serem encaminhadas. Na segunda nota, já falou sobre o reparo da estrutura que foi danificado. Diz que agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, vão acompanhar de perto e vão orientar o trânsito. Cid, Carlão.
Ei, Cíntia, olha só, enquanto isso, na Câmara Municipal de Manaus, não satisfeitos, os vereadores estão criando mais uma medalha, Cíntia. Pois mais é. uma honraria. A gente fala sempre aqui, toda vez eu volto pra falar, não só de honraria, como o dia do não sei o quê, né? A gente já falou de tantos dias. Dia do conservadorismo. Do conservadorismo, dia do reggae. Enfim. Do reggae quando que é mesmo? Dia da música gospel. Ah, e eles também não sabem. Por que eu tenho que saber isso, Cid? Foi mal. Então, aliás, ótimo teste, né? Quando cai o dia tal? Não sei, mas foi o senhor que aprovou, o senhor que propôs, ué. Né? Fiquem atentos aí, que pode acontecer de eu passar por lá. Qual é a medalha agora, Cíntia? Então, tem uma nova medalha, a criação da medalha Léo Blair Rael. Espero ter falado corretamente Léo aqui. Blair Rael. É, chique, né? Chique. Destaque na área humanitária. Então, quem tiver destaque na área humanitária de acordo com os vereadores, tem que conquistar um vereador. Aí, você recebe essa medalha, se, claro, toda a casa aprovar. Essa foi de autoria do vereador professor Samuel, do PL. Ele foi aprovado com o voto contrário do vereador Rodrigo Guedes, que, como eu disse, acaba fazendo ali uma oposição dentro da Câmara. Por que eu não bato o martelo e digo que ele faz oposição? Porque ele não fala. Ele fala que ele é independente. Aliás, a Câmara inteira, em algum momento, inteira não, mas mais da metade dela se chamou de independente por um tempo. Hoje a coisa não está tão independente assim. Eles não estão mais abrindo a boca para falar que são independentes. Mas oposição é uma palavra que não gostam muito por lá. Então, só em 2023, os vereadores de Manaus já concederam pelo menos 11 medalhas, 6 diplomas de cidadão manauara, que tem essa também, além dos dias, além da medalha, tem o diploma de cidadão manauara. E outros 2 projetos também estão em tramitação para que sejam feitas novas medalhas. A gente está falando da medalha Zezinho Correia, para a área musical, e Nestor José Soueiro, do Nascimento para a Defesa de Causas Negras. A nova honraria homenageia essa que a gente falou desse nome, né? Que é o Léo Blair Rael. Ela está homenageando um missionário americano que fundou o Hospital Adventista de Belém e liderou uma obra social de atendimento médico à população ribeirinha da calha do Rio Amazonas, entre os estados do Amazonas e Pará. Então, a gente está vendo uma Câmara Municipal que está resumindo o trabalho dela a criar medalha, honraria e título de cidadão. Então é uma estrutura que só de remuneração de cada um dos 41 vereadores é 18.900. A gente não está falando aqui de cotão, a gente não está falando aqui de verba de gabinete, e esse valor inteiro é para a gente ter esses profissionais falando em medalha, falando em dia disso e daquilo e título de cidadão. É isso que temos na Câmara. Ok. Valeu, Cíntia Blink. Até amanhã. Um abraço, Blink. Até amanhã. Até amanhã, 6h55. 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha só, este final de semana deu ruim pro Manaus Futebol Clube, Cid. Foi complicada a situação, hein? Cara, tem dia que a gente prefere nem acordar, né? Se você... Mas enfim, ontem o São José, né, lá do Rio Grande do Sul, mostrou poder de reação diante do Manaus. Em um duelo aí da 9ª rodada aqui no Estádio da Colina, o Zeca começou perdendo, mas se recuperou e não apenas virou a partida, mas saiu de campo com uma goleada por 4-1 sobre o Manaus. O juiz do jogo foi altamente criticado. Foram 8 cartões amarelos só no primeiro tempo e ele ainda expulsou um jogador do Manaus. Aí você imagina como é que ficou o clima, né? Bom, o treinador Igor Magalhães não comanda mais o Manaus. Essa decisão foi divulgada hoje, após a derrota de domingo, né? As diretorias e comissão se reuniram ainda no estádio e em seguida fizeram o anúncio. O Manaus chegou aí a 3ª derrota seguida na Série C do Brasileiro, são 7 no total. Esse foi o primeiro revés em casa. O time tem 9 pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela, é o primeiro na zona de rebaixamento. E com o novo técnico, né, a ideia é mudar esse panorama e tem ainda como objetivo somente agora permanecer na série, esquecendo temporariamente o acesso à Série B. A Derbaulana é um dos nomes mais cotados para assumir o Manaus. E apareceu já um segundo nome, que é o Moacir Júnior, que estava no ABC. Agora vamos esperar para ver o que acontece. O Sassá segue embalado na Série C do Brasileiro, né? No último sábado, no Piauí, ele marcou mais 2 gols e ajudou na vitória do Amazonas por 3-2 sobre o Altos, em duelo também da 9ª rodada.
Com isso, o atacante chegou aos 11 gols e ampliou ainda mais a artilharia da competição e ressaltou que o momento é fruto realmente de muito trabalho. Líder do Grupo 1 na Série D, o Nacional manteve a distância de 4 pontos para o segundo colocado, mesmo após empate sem gols aí contra o Águia de Marabá pela 9ª rodada da Série D, também no sábado. O zagueiro Paulinho destacou a importância no ponto em casa, mesmo sem a vitória. O próximo compromisso do Nacional na Série D é fora de casa contra o São Raimundo de Roraima no sábado, dia 24, 16 horas, horário de Manaus, no estádio Canarinho, em Roraima. E a Espanha é campeã da Liga das Nações. Ontem os espanhóis ficaram no empate sem gols aí com a Croácia no tempo normal e prorrogação, né? Mas nos pênaltis contaram com a ótima atuação de Unai Simón, que defendeu 2 cobranças e devolveu a Espanha ao caminho dos títulos após 11 anos de jejum. Desde a Eurocopa em 2012, que a seleção espanhola não ergueu uma taça, agora deu bom. Boa. Bom, Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal do Vinícius Júnior, prestou queixa à polícia de Barcelona, na Espanha. Ontem pela manhã, acusando, né, um segurança do estádio Cornellà El Prat de ter cometido racismo antes da partida entre Brasil e Guiné no último sábado. A gente falou disso de forma veemente nas redes sociais. O amigo do Vini Júnior, que é negro, tem 27 anos, alega que ao passar pela catraca da entrada do estádio, ele foi abordado por um segurança que o revistou em procedimento padrão, claro, porém nesse momento o funcionário do estádio teria tirado uma banana do bolso e falado: mãos pra cima, foi mal. Essa aqui é a minha pistola. Cara, e pior não é isso, é que tem as fotos, né, da banana no bolso dele, tem as cenas dele puxando a banana, enfim. O Palmeiras é quem se saiu melhor aí e goleou o Atlético por 4-1 na noite deste domingo na Arena Barueri, pelo final da Copa do Brasil Sub-17. Palmeiras tá embalado, embaladaço, velho, em todos os sentidos, né? A seleção brasileira chegou ontem à noite lá em Lisboa, em Portugal, né, onde fará um amistoso contra o Senegal amanhã, às 15 horas, horário de Manaus, no estádio José Alvalade. E após vencer a Guiné por 4-1 no último sábado, a seleção terá apenas um treinamento antes dessa partida. Carlão, era o que tínhamos para hoje. Agora 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Comunidades da floresta, periferias rurais e regiões do interior do Brasil estão cada vez mais conectadas nas redes nacionais e internacionais do crime organizado. É o que aponta o Estatuto Além da Floresta, Crimes Socioambientais nas Periferias, divulgado hoje pela Rede de Observatórios da Segurança. Os pesquisadores destacam o processo de dominação de territórios no Norte e Nordeste por facções criminosas do Sudeste. Isso inclui tanto as áreas de fronteiras quanto as cidades pequenas, os centros urbanos, os quilombos e as aldeias indígenas. Nos últimos anos, houve crescimento e diversificação das atividades ilegais, crimes que vão do roubo de celulares ao tráfico de drogas e exploração ilegal de insumos florestais. E o crescimento do crime só prova que as ações e políticas governamentais têm falhado de forma monumental e não trazem o resultado que a sociedade espera e precisa das autoridades. 18 horas. 7h11, Cid, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Foi bom estar com você. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.